Existe um médico, Nair Ribeiro, talvez você conheça, Uhum. que ele diz muito sobre a questão do conhecimento. O conhecimento só tem validade quando transferido de um cérebro para outro. Né? Do que Pois é. adianta a gente ter um vasto conhecimento aqui e ficar só para nós? Não adianta nada. Né? É. Então, o objetivo é a gente compartilhar conhecimento. E você E, me permita, só um parênteses, o que você está lembrando aí, né? A gente até teve uma certa conversa nos bastidores. E é sim, importante lembrar o como foi boa. No instante passou uma hora, né? A gente só falando de um tema que é comum até aos dois, e PNL é um assunto muito vasto, é algo que você trabalha bastante aí, trabalhou sobre esse tema num tema de relacionamento, assim, bem integral com esse pessoal que você trouxe. Tá? Eu quero até parabenizar, porque o pessoal que está lá curtindo, eu estou observando também. Eu também acompanhei as lives. Não totalmente, porque talvez eu estivesse ocupado naquela hora, mas eu fui lá e assisti. Então, o pessoal que não puder também assistir agora, né? E depois isso aqui vai ficar gravado, dá uma olhada lá, que vale a pena. Todas elas. isso aí, né? Todas elas vão ficar gravadas, essa também. E, ô Leandro, assim, comunicação, né? Uhum. Opa, obrigado, Alice. Valeu. Está de parabéns também por assistir e acompanhar a semana de lives. Então, assim, ó, desde quando eu pensei em elaborar essa semana de conteúdo, de lives, eu pensei o seguinte: eu trouxe à tona uma frase de um cara considerado o pai da administração, Peter Drucker, né? Sim. Ele cunhou uma frase que diz assim, ó, 60% dos problemas das empresas é por falha na comunicação. Isso. Falei, nossa, que frase interessante. Aí eu pensei, bom, se organização, se empresa é constituída por pessoas, quer dizer então que relacionamentos, que está no plural, também é constituído por pessoas, né? Certo? Opa, então quer dizer que se na empresa, lá no CNPJ, no mundo corporativo, tem 60% dos problemas é derivado da falha na comunicação, então quer dizer que os relacionamentos também devem ter aí os 60, ou um pouco menos, ou até um pouco mais. Falei, nossa, então, né, se a gente vive em relacionamento o tempo todo, seja com pessoas, seja relacionamentos interpessoais, né, a gente com outras pessoas, seja relacionamento intrapessoal, a gente com a gente mesmo. Talvez a minha audiência, talvez a audiência do Leandro, nem sabe, que não sabe sobre alguns aspectos da comunicação. Talvez eles nem sabem. E que É se eles verdade. souberem, vai gerar muito mais resultado na vida deles. Então, para que você tome a palavra, hoje é um dia da gente desvendar segredos da comunicação que talvez a nossa audiência nem saiba que existe, mas hoje eles vão saber. Eu posso até iniciar falando o seguinte, que relacionamento tem a ver com conexão. Se não dizer conexão, além de confiança, né? Então, seja ela no trabalho, relacionamento, se for a gente também com os amigos, a gente precisa disso, de uma conexão. Mas se a gente for partir pela própria PNL, se formos nos aprofundar nesse assunto, tudo começa pelo o mapa, né? Que muitos falam, o mapa, você está fazendo uma formação ali de coach, no início da PNL, e escuta o mapa, e não, depois é que vem aprender na prática o que realmente é, o que significa, né? Para você usar no dia a dia. E o pressuposto lá de o mapa não é o território, né? Que foi uma, vamos colocar assim, eu acho que é a máxima da PNL. E para quem não sabe, o mapa é o seguinte: cada pessoa tem sua realidade, tá? Tem sua percepção do mundo. Cada pessoa experienciou a vida de uma forma,
que é diferente do outro. Então, quando a gente fala do mapa, né, existe o mapa da pessoa, existe o mapa do outro e existe o território, que é a realidade de fato. Então, isso é interessante quando a gente começa a aprender essa questão, e partindo daí, a gente tem que saber que a gente tem que desenvolver flexibilidade, né, empatia, para poder melhorar essa conexão com os demais. Até um exemplo que eu posso dar prático sobre o mapa, que é para você entender exatamente como é que o outro trabalha, né, a percepção dele, e isso daí é muito importante para ter esse trabalho nas empresas, esse entendimento da percepção de cada um. É o seguinte, imagina, vamos colocar assim um exemplo. Se eu e Danilo, a gente estivesse num elevador e de repente tivesse um senhor de idade, Danilo ia de repente olhar para a cara desse senhor idoso e olhar assim, caramba, olha, tá lembrando meu avô, e sorrir e tudo mais, ficar contente. Enquanto eu poderia olhar a pessoa e olhar assim, caramba, é igualzinho o meu vizinho. E o meu vizinho, porventura, vamos dizer, rabugento, é uma pessoa chata, tudo mais. É o mesmo, né, local, temos ali o território, e os nossos mapas condizem por ser diferentes, que cada um tem uma percepção que realmente é totalmente diferente daquilo. Então, temos aí uma questão de empresas que, se não trabalha a questão do mapa, tá? Não se trabalha flexibilidade, empatia, seja vamos colocar assim, do chefe para com o subordinado, ou do subordinado para com o chefe, há muito atrito mesmo. Agora deixa a palavra com você, se quiser continuar aí levando o assunto, ou senão a gente vai uma hora aqui eu falando. Então, isso que você está trazendo realmente é tão relevante, porque é o que norteia a base de todos os relacionamentos, seja Isso, dentro das empresas, seja relacionamentos conjugais, é como você bem disse. Então, existe o mapa é como a gente enxerga o mundo, né? E o território é o mundo. E aí, o que a é. PNL nos traz é que, como a gente enxerga o mundo, não é o mundo, é como eu enxergo o mundo. Uhum. Só que foi aquilo que eu disse, né? As pessoas não sabem que não sabem disso. Então elas acham que experiencia, que vivencia, que troca diálogo, troca ideia, bate papo em relação ao mundo. Mas não. Cada um carrega consigo um histórico, uma bagagem, que na hora de se comunicar, usa aquela bagagem, aquele histórico de vida, né? É. Então, até que a gente não saiba disso, a gente acha que está dialogando em relação ao fato que aconteceu. É. E você sabe que uma das coisas que a gente tem que fazer para manter o bom relacionamento é ser um bom ouvinte, né? Isso aí é o principal também. Por quê? Quando você, por exemplo, você terapeuta, eu terapeuta, o que mais a gente faz é ouvir, né? Ouvir bem, para poder dar, com a base naquela atenção, trabalhar uma empatia, né? Se colocar no lugar do próximo, observar bem o que é que está acontecendo pelos olhos deles, né? Porque tem essa questão. E a gente tem que até, nesse momento, esquecer um pouquinho o nosso mapa, para não estar criando contexto. E o contexto, ele é um vilão nessas horas, porque, imagina, eu ouvi uma vez uma história, um terapeuta contando, que ele foi procurado e o cara vivia com problema com o chefe. Aí, qual era o problema? Ele não gostava da voz do chefe. Mas o que é que gatilhava isso nele, né? Para ele ter esse problema com o chefe? É que ele chegava lá, vamos dizer, na sala do chefe, e o chefe ele vestia o papel de, vamos dizer assim, uma pessoa autoritária. E falava, o timbre de voz mudava, aquele negócio todo. Aí, esse terapeuta disse assim a ele, olha, por acaso, tu já estivesse com...
para ver como é o comportamento dele, porque você está julgando que ele é uma má pessoa, você não gosta, você já está falando mal aí, por ele ser autoritário, coisa e tal. Faz o seguinte, conversa com ele assim, tomando um cafezinho, aí você observa, né? Às vezes uma pequena dica até, uma sugestão para a pessoa melhorar a relação, influi muito. Por quê? Porque esse camarada foi lá, certa vez, estava tomando café, viu o chefe passando e chamou. E começaram a conversar e depois foi batendo papo de futebol, terminou em churrasco. Aí o que acontece? Ele tinha um contexto, né, criado, tinha uma mentalidade do chefe como sendo um cara chato, né? E não tinha batido ainda um papo. Então o diálogo ele é muito importante nessa hora. A pessoa ter essa flexibilidade de chegar e, poxa, o cara não é esse malvadão como eu pensava, né? E tudo através de uma conversa. Mas como é que se originou? Com a informação que o terapeuta diz, ó, faz assim, a mudança de comportamento, a mudança de ambiente influi também, né? Tudo isso é muito importante para a área de relacionamento. E a PNL dá todos vamos dizer, essas técnicas para a gente poder estar trabalhando no dia a dia, né? Sim, ô Leandro, isso que você disse me fez lembrar em relação a que as pessoas falam, né? Ah, o fulano é preguiçoso, o fulano é mau caráter, Uhum. desleal. Não, o fulano é quem fez, né? Então, no caso, esse chefe, ele não é tipo o chefe arrogante, o chefe prepotente que fala de uma maneira disfuncional. Ele não é, Isso. né? Primeiro que ele não é porque ele é quem faz o comportamento, mas ele não é aquela pessoa. Ele é quem faz. É É, diferente. Ele é quem faz aquilo, mas ele não é o prepotente, o arrogante, etc. Segundo, ele era na visão do funcionário, é, né? Até o ponto em que o terapeuta falou: opa, muda o contexto. Se dentro da sala dele ele age de uma maneira, convide-o a ir para um outro ambiente, talvez você tenha resultados diferentes. Então, é importante a gente dizer que as pessoas não é o arrogante, o prepotente, né? A pessoa uhum. é quem faz aquilo. Então, a pessoa mentiu, a pessoa não é mentirosa. Ela é a pessoa é quem fez aquele comportamento de mentir. É mais ou menos isso, né? É. E exatamente. Seguindo essa linha de raciocínio, você vê que até o relacionamento marido e mulher deve ter isso também, né? A pessoa não deve chegar e deixar passar, vamos dizer assim, toda vez fulano faz isso, faz aquilo, ficar reclamando. Procura entender o porquê está fazendo isso. Então tem que ter aquelas perguntas, as perguntas que vão fazer toda a diferença na conversação, né? Então, quando a gente fala assim que relacionamento é conexão, você tem que se conectar à pessoa. Quando a gente está desconectado, dá atrito. Quando a gente está conectado, é totalmente diferente. E a gente vê, também temos aí uma técnica que é do rapport, que serve para ajudar muito nisso, né? Para a gente estabelecer uma boa conexão com o outro. E o rapport, quando já foi falado aqui nas suas lives, mas e até acredito que muitos que estão nos assistindo já sabem bem o que seja, quando a gente estabelece bem o rapport, a conexão é tão grande que até a forma que a gente vai se comportando, a gente vai gesticulando, a outra pessoa repete. A gente que, vamos dizer assim, que estuda a linguagem corporal, a gente observa isso aí. E quando está realmente estabelecido. Isso numa sala de aula, vamos partir aí um pouquinho para a área educativa, né? Sala de aula, você como um trainer, você passa isso também para os alunos, né? Você tem que ter conexão, você tem que estabelecer um rapport com eles, tem que ter um bom relacionamento para poder passar seu conteúdo. Imagina,
A gente que está aí no ramo, trabalhando há tanto tempo, tanta bagagem, tanta experiência para passar, a gente quando pega uma turma boa, e todas as turmas, cá para nós, são boas, tá? E eu digo assim por quê? Porque eu já tenho muitas experiências do passado aí, onde eu encontrava professores dizendo assim, a minha turma é horrível. Na verdade, ele não conseguia criar conexão com, vamos dizer, com todos os alunos. E é difícil, cada um às vezes chega com o seu problema de casa, chega ali, não está nem concentrado na aula, mas aí vem como estabelecer uma boa conexão com esse pessoal. Hoje a gente está trabalhando mais online, então a gente chega, começa a fazer essa conexão com o pessoal online também. É muito gratificante a gente ver o pessoal interagindo e quem quiser também, eu acho assim, pode ir já colocando algumas perguntas aí, a gente vai estar ajudando, vai estar respondendo. E eu quero o seguinte, lembrar uma coisa, esse tipo de live que você está fazendo, você está passando bastante conteúdo. E uma das conversas que eu estava tendo contigo, né, eu até disse assim, o que vale uma moeda de ouro no fundo do oceano. Isso é algo que eu sempre repeti para todas as minhas turmas. E o pessoal, às vezes, sem saber qual era a analogia, dizia, não vale nada. Eu dizia, pois é igual o nosso conhecimento. Se a gente não passar adiante, não vale de nada. Então, estamos aqui para ajudar todo mundo com essa live. Quem puder, vai compartilhando também, vai deixando aí o comentário, tá? E quem entrou agora, ó, muito boa noite. Boa noite, Silvana, a Cleice. Enfim, boa noite, seja muito bem-vindo. Aproveite o conteúdo, né? É um conteúdo do qual, como eu disse no início, talvez você não sabe, que nem sabe desse conteúdo, né? Só que se você passar a entender, a se familiarizar, o conteúdo vai poder fazer com que você tenha uma perspectiva de resultados maiores na sua vida. Você falou de relacionamentos, né? Aliás, estamos falando de relacionamentos, a comunicação nos relacionamentos. Você falou de relacionamento de casal. E aí, para a gente começar a trazer à tona elementos que envolvem o processo da comunicação, é importante a gente deixar claro aqui que eu costumo dizer o seguinte, Leandro, o Sim. cabeçalho dos pensamentos tem 3 letras. A letra V de visual, a letra A de auditivo e a letra C de sinestésico. Então, o cabeçalho dos pensamentos tem 3 letras. V de visual, A de auditivo e C de sinestésico. E tem pessoas que têm uma predominância acerca de captar informações do ambiente externo. Então, tem pessoas que têm uma predominância de captar informações através do sistema visual. É mais visual, Uhum. gosta mais de ver, eu preciso ver para crer. Mais ou menos isso. Já tem outros indivíduos que têm uma predominância auditiva. Eu preciso escutar, não adianta só eu ver, eu quero escutar, eu quero ouvir. Né? Então, o visual gosta de ver, o auditivo de escutar e o sinestésico, ele precisa tocar. É aquele indivíduo que está falando e está tocando na pessoa. Né? É. E aí, você falou de rapport, né? Uhum. Acho não, tenho certeza, o rapport está intimamente ligado quando a gente identifica na pessoa qual é o canal predominante dela, que ela gosta de receber informação, né? Porque, imagine, se um indivíduo ele tem uma predominância visual, então ele gesticula muito e fala, e a boca não consegue acompanhar a velocidade dos pensamentos, então ele fala muito rápido e tal, e se atropela nas falas, e ele vai conversar com um indivíduo que tem uma predominância sinestésica. E aí esse sinestésico fala pausadamente, ele Sim tem mesmo. uma fala pausada. Nossa, talvez o visual já ficou doido, já queria completar a comunicação, né? Então, você como um profissional, um treinador, um terapeuta, gostaria que você se aprofundasse um pouquinho nessa abordagem aí dos canais Sim. representacionais. É o seguinte, vamos falar aí de Milton Erickson. O Richard Bandler e o John Grinder, eles
modelaram, né? Por quê? Modelaram o Milton Erickson. Porque Milton Erickson, o doutor Milton Erickson, melhor dizendo, ele além de doutor, ele foi também hipnólogo, né? E quando trabalhando com hipnose, até, isso também a gente tem na PNL. Para quem não acredita, Milton Erickson foi modelado e há técnicas que a gente utiliza na PNL que são provindas dele. Aí o que acontece? Mas o que é que eles viram, né, no trabalho de Milton Erickson para ter que modelar? Foi o seguinte, ele tinha seus pacientes e ele tinha um meio assim de tratar e durante a sua conexão com o paciente ali, o rapport que ele criava, tanto é que você pode até pesquisar, existe rapport ericksoniano, tá? Existia o seguinte, ele conversava com o subconsciente, ele baixava a frequência da pessoa, tá? Na conversação, pois a pessoa podia chegar muito ansioso, muito agitado, coisa e tal, e ele chegava, começava a bater um papo, contava piada, e através também das metáforas ele ia ensinando a pessoa, baixava a frequência e ia conversando, e obtia ótimos resultados. Então, numa conversação que a gente pode ter, né, e faz bem, se você até, pronto, deu agora uma lembrança, o pessoal mais idoso, quando está conversando conosco, vamos dizer assim, o pai, ou pode ser os avós, sempre tem uma boa história para contar, né? E para passar essa experiência dele, eles contam história. Aí, no próprio na relação da comunicação conosco, ele faz isso. E a gente deveria aprender mais a fazer, na prática, repetir esse tipo de modelo deles. Porque faz muita diferença na prática, assim, a conversação quando você conta história. Às vezes não atinge você querendo explicar o tecnês, vamos dizer assim, para todo mundo. Mas quando a gente conta uma metáfora que faz sentido, né? Parece que foi assim, ó, pum, desperta aquilo na cabeça da pessoa. Então o ideal é baixar a frequência, tá? Seja você em sala de aula, você conversando online com alguém, atendendo, seja você ensinando, você baixa a frequência. Porque, como você disse, a gente tem essa questão cognitiva, onde vamos dizer assim, vai pender mais, ou vamos dizer assim, o outro vai, um para visual, o outro para auditivo, e aí? Eu costumava, confesso a você, em sala de aula, eu usava uma tala no braço, e era interessante, porque eu chegava no quadro, estava lá ensinando, e ninguém tirava a vista de mim. E eu gostava de dar aula passando para cima e para baixo, para todo mundo prestar atenção, todo mundo ouvir. Eu interagia com um, interagia com outro. Por quê? Porque eu sei que tem a questão auditiva. E eu ia para o quadro, tinha algo assim que estava sempre chamando a atenção para o pessoal. Prova, aí eu tinha uma coisa revolucionária. Vamos dizer, em 98, você dá aula de informática, onde poucos, vamos dizer assim, a informática ainda estava começando, né? Na verdade, eu comecei a ensinar em 96. Aí a gente tinha o seguinte, poucas pessoas acessíveis, né, a cursos de informática, aquilo era uma coisa do outro mundo, e como você ia ensinar aquilo de forma assim mais didática, né? Eu sei que quando chegava na hora da prova, eu colocava o pessoal tudo para fazer a prova oral. Mas como era? Era eu ditando, o pessoal ia já na prática fazendo, executando ali. Não tinha isso de papel. E responda, por exemplo, o que é o Windows, né? O que é o MS-DOS, coisa do tipo. Não tinha isso, era prática. Por quê? Porque o que eu fazia com os alunos ali, primeiro que muitas vezes eles chegavam agitados, chegavam às vezes de outras escolas, ou vinham com algum problema de casa, eu chegava, puxava aquele papo, deixava todo mundo pleno ali, né, na mesma frequência, ou o mais próximo possível, para poder começar a minha aula. Começava a minha aula e sempre com
uma didática que era, você tem que entender o que é, para que serve e como usar. Então, foi uma didática que eu, vamos dizer assim, comecei a trabalhar para poder facilitar o modo do pessoal entender as coisas. Então, até você criar também metodologias, ter uma boa didática, isso tudo ajuda para, vamos dizer assim, uma melhor comunicação, né? Então, essa experiência, ver, a gente que é treinador, né, que a gente que também é terapeuta, a gente tem essa facilidade até de conexão para com o povo, mas a gente tem esses bastidores. E muitas vezes o pessoal não sabe o que é que esse cara fez para poder ter uma turma que, vamos dizer assim, se empenha tão bem, né? É presente ali, ela gosta da aula desse professor, desse treinador, mas tem esses bastidores, a gente estuda bastante, a gente pratica bastante, também tem esses detalhes, né? E a questão do pessoal não saber, né? Não sabe que não sabe, tem isso. Tem essas regrinhas, né? Você sabe que sabe, você sabe que não sabe que sabe. Isso tudo é bom a gente ir passando, porque o pessoal às vezes fica bastante curioso. Quanto mais a gente imagina que sabe, menos a gente sabe ainda. Menos a gente sabe, né? Menos a gente, Mas a gente percebe que ainda falta. pois é, né? Exatamente. Então, costumo dizer que aquilo que a gente não sabe, a gente não vai fazer, porque a gente nem sabe que a gente não sabe sobre aquele assunto. Como é que a gente vai fazer algo que a gente É, não sabe, né? E na comunicação também é válido, né? Se a gente não sabe que nós carregamos um histórico de vida, fruto dos estímulos que a gente recebeu na infância, e isso. isso norteia hoje os nossos comportamentos e interfere no processo de comunicação nos mais diferentes âmbitos relacionais. Se a gente não sabe disso, a gente vai falar que o outro é chato, que o outro não entende, que o outro ele não compreende. Sim, tem pessoas que são difíceis, tem pessoas que são chatas mesmo. Normal, né? Tem É, pessoas que são chatas. Mas tudo depende. Eu costumo dizer, Leandro, que na comunicação, se a gente for pegar a etimologia, o significado da palavra comunicação, significa tornar comum algo, tornar isso. comum alguma coisa. Então, eu percebo que muitas vezes o fruto dos ruídos na comunicação, dos desafios encontrados, é porque talvez falte um objetivo, né? Tá, eu vou me comunicar com você, vou fazer essa live aqui, mas com qual objetivo? Qual objetivo, né? E talvez por falta de estímulos, as pessoas não sequer pensam que quando vai falar com outro, precisa ter um objetivo de falar. Porque É, se a gente pega a etimologia, o significado da palavra comunicação, se é tornar comum alguma coisa, eu preciso pegar aquilo que eu tenho comigo e tornar comum com você. A gente precisa tornar comum isso aí. E quando não torna comum, a gente não se comunicou. A gente não se comunicou. Né? Então acontece, né? Não tornou comum o objetivo. você falou Acontece. aí sobre o objetivo, aí eu tenho uma outra história, né? Eu tô feito contador de história. Mas vamos lá. É, uma vez, aí eu estava conversando com outro treinador e ele disse, cara, não tem condições de eu dar aula a essa turma. Aí eu, por quê? Aí ele, porque tem dois alunos lá que bagunçam o tempo todo. Eu digo, mas você já conversou com ele no canto, com eles no canto, para entender o que é que está acontecendo, para eles chegarem, ficar assim agitando na sala, impedindo que você consiga dar sua aula. E, cara, já tentei de tudo. Olha, quando diz que já tentou de tudo, ainda falta alguma coisa, né? Por quê? Porque falta ele saber o que não sabe para resolver. É. Aí eu disse, me permita então fazer o seguinte, deixa eu conversar com os dois. Aí ele disse, tu poderia dar essa aula no meu lugar?
Aí eu digo, cara, eu faço isso por você, vamos lá. Onde é que tu estás no assunto? Tem isso, né? Aí eu fui lá, dei aula. Durante a aula, aí eu olho assim de relance, Danilo, os meninos estavam lá, eu falo assim, os meninos, né? Estavam lá olhando, procurando alguma coisa na apostila para perguntar, como se o camarada que está ali na frente não fosse saber responder. Aí disse, um conversando com o outro, e aí, vamos perguntar? Eles, não, vamos perguntar só. Eu disse, olha, você pode perguntar o que você quiser da apostila aí, eu digo até o número da página. Agora, só que eu vim dar aula aqui hoje para vocês, mas para bater um papo com vocês dois. Aí, com a gente, não sei o quê. E os dois eram muito agitados, Danilo. Muito. Aí eu disse, olha, aqui a gente tem uma sala que está com 20 alunos. E eu creio que todos eles, com exceção de vocês dois, eles já sabem que tem um objetivo quando concluir esse curso. Eles vão procurar estar mais especializados. Se amanhã passar em algum concurso, vai precisar dessa formação. Se ele for trabalhar, ele como um próprio empreendedor, né? Se ele for trabalhar como um funcionário, não tem problema. Eles encontraram, mas vocês dois acredito que não. Então, o que está faltando? Então, eu interagi com eles. Cara, quando terminou, a gente seguiu a aula. Quando terminou, eles vieram me pedir desculpa. Eu disse, não, não peça desculpa a mim, não. O problema está com o professor de vocês. Vocês têm um ótimo professor. Vão lá, pô. Conversa com ele. Ó, terminaram toda a formação muito bem, tá? Sem atrapalhar mais as aulas. Entenderam o objetivo que eu estava querendo dizer. Que era o seguinte, todos aqui encontraram. Só falta vocês. O que está faltando para vocês? Eles não tinham objetivo, na verdade. Não tinham. Aí, depois que eu dei um esclarecimento e falei da importância que estava sendo aquele treinamento para eles, além que antigamente era caro, né? Bastante caro. Treinamento na área de informática, dependendo da formação. Aí, então, alguém estava pagando por eles, não era nem eles. Então, tinham que dar valor ao esforço de outro, seja dos pais, né? Ali que estavam colocando ele e estavam imaginando, tipo assim, poxa, estão lá aprendendo, amanhã vai servir para o futuro deles. Mas eles nem pensavam no futuro. Então, uma vez que teve esse diálogo, essa conversação, e eu tomei essa atitude em ajudar o próximo, e ainda mais, você vê que uma conversação ajudou aos dois, ajudou ao meu colega e ajudou toda a turma. Então a gente tem que ter essa flexibilidade, tem que ter essa empatia, tá? Isso é muito, vamos dizer assim, conciliador para os dias de hoje. E dentro de uma empresa, né, você sabe que também é papel de líder fazer isso. O líder, ele tem que ter essa visão de perceber os problemas, tanto é que ele tem que estar preparado mesmo para poder resolver isso. E tem que antecipar, muitas vezes, para que não aconteça. Sim. O que é que tu acha? Você já passou por situação assim? Opa, eu acho que quando. Bom, se o líder não conhece, costumo dizer, Leandro, se o líder, ele, para liderar um grupo de pessoas, 20 pessoas, por exemplo, ele precisa começar a liderar 10. Para ele liderar 10, ele precisa liderar 5. Para ele liderar 5, ele precisa liderar 3. Para ele liderar 3, ele precisa liderar 2. Para liderar 2, ele precisa liderar 1. Ele mesmo. Né? É, E o processo de liderança começa quando o indivíduo passa a liderar a si próprio, liderar o seu estado interno, os seus pensamentos, os seus comportamentos, né? E isso faz parte de um processo de comunicação. Afinal de contas, a gente se comunica, a gente tem relações interpessoais, a gente se relaciona com outras pessoas, mas a gente se relaciona com a gente mesmo. exato. Inclusive, a nossa comunicação, nosso relacionamento intrapessoal, a gente com a gente mesmo. Existe uma frase
É bíblico isso. E diz Uhum. assim: conheceres a árvore pelos frutos, né? Então, dentro de um processo de uma empresa, se a gestão ali do líder, se no relacionamento, o indivíduo ali que está gerenciando aquele relacionamento, à frente daquele relacionamento, se ele não está colhendo o resultado, o fruto que ele deseja, alguma coisa está acontecendo da maneira que ele está emitindo a informação, né? É, Então, o resultado é o fruto e a árvore é o indivíduo. Se ele não está colhendo os frutos mais desejáveis, é necessário rever o que está acontecendo dentro dele, porque talvez ele não esteja se comunicando da maneira mais adequada a fim de atingir o objetivo. Até porque, quando a gente ganha, quando a gente aumenta nosso escalão na vida, a gente passa a elaborar mais objetivos, né, a isso. ter mais metas. E todas as metas, todas as nossas metas de vida, direta ou indiretamente, depende de uma outra pessoa para a gente conquistar. Depende de alguém. A gente precisa de alguém, nem que seja lá o indivíduo que vai intermediar o processo para a gente adquirir um bem, atingir uma meta. A gente precisa, direto ou indiretamente. E quando a gente eleva o nosso escalão na vida, para a gente atingir os nossos objetivos, a habilidade que a gente mais precisa é aquilo que você disse, o rapport, a empatia, a conexão, né? Isso. Porque quanto mais você se conecta com uma pessoa, a tendência de você atingir o seu objetivo é muito maior. Leandro, teve uma vez que eu fui para o Nordeste. Uhum. Minha Eu terra passei aqui. no Nordeste. Aí, na sua região por aí. E tinha um indivíduo franzino, um senhorzinho trabalhando na praia e em relação a conhecimento técnico, cognitivo, talvez bem pouco, quase nada. Só que o que ele tinha era uma estratégia, uma habilidade para se conectar com os turistas. Ele criava uma empatia ali e todo mundo queria conversar com o senhorzinho. Olha aí. Legal. Esse é um exemplo. Já teve uma vez que eu tive a experiência de conversar com um indivíduo que era PhD em produtos elétricos. PhD, o cara era pós-doutor em produtos elétricos. Isso. Só que o cara tinha zero de conexão. Zero de conexão. Ele não sabia se conectar. Sabia muito de questões práticas, técnicas, mas se relacionar, criar uma conexão, entrar no coração da outra pessoa através da comunicação, ele tinha zero. Ele tinha zero isso. Então, o que eu vejo? Que tem pessoas que têm uma habilidade para se conectar com o outro. E vai lá, ganha vários turistas, ganha gorjetas e tem ali todo mundo ao redor dele. Já tem outros que estudou muito, só que não cria conexão. Pois E é. esse indivíduo que não cria conexão, que eu falei, até cria, mas reduzida bem pouco. Esse indivíduo aí que eu falei, que é PhD em produtos elétricos, é uma pessoa que eu conheci fazendo um curso de PNL aplicado às vendas, negociações e vendas com PNL. Ou seja, o indivíduo tinha estudado engenharia, fez um mestrado, fez um doutorado, depois fez um pós-doutorado. Mas o que ele não sabia? Vender. Não sabia vender. Não sabia. E venda é conexão, é relacionamento. Tem que ter isso. Ó, eu costumo fazer o seguinte: desde o dia que eu aprendi o que era IPD, e ver, ó, introdução ao processamento de dados, era você ter os dados iniciais a serem processados para obter um resultado final. Isso daí, quando a gente traz até para a nossa área, a gente tem a situação, tem o nosso pensamento, que vai gerar uma emoção, um sentimento,
e vai gerar um comportamento. Se você aprende essa regrinha, né, que é muito similar, quando você trata alguém bem, né, você cria, estabelece aquela conexão, o rapport, tem empatia, tem a flexibilidade, sabe ouvir, isso na venda, a chance de você é, conseguir fazer a venda é muito maior. Então, é o básico. Sim. Ó, eu ministro treinamentos de vendas, de persuasão, negociações e vendas com PNL. Aí. E uma frase na apostila do curso que, para mim, é a definição de vendas. Uhum. Vendas é transferência de sentimento, Isso. né? E tudo é venda. O que a gente está fazendo aqui é um processo de venda, né? A gente está vendendo nossa ideia, nosso intelecto, a gente está vendendo. E o que a gente está fazendo? Transferindo sentimento, Isso. né? E quando esse sentimento é transferido para as pessoas que equalizam com a nossa transferência, ocorre o quê? A venda. E a venda é a permanência de você aí que está nos assistindo. Né? Você aí que permanece na live, você comprou a nossa venda. Né? Então você está aí, a gente está vendendo, está comprando. Mas por quê? Porque houve transferência de sentimento. E tem toda essa bagagem, né? Tem gente que não sabe aproveitar isso. Não sabe. Chega, olha, aí, mas eu não vou ser vendedor, não me interessa de repente essa live. Só que todo dia a gente está vendendo algo. É ou não é? Todo dia. Em várias situações você está vendendo algo. Não que você. Porque para alguns possa ser que represente a venda algo que você vai ter que receber em dinheiro. Mas não, mas algo que você está desejando, né? E você. Opa, peraí, fulano. Vamos dizer, a mulher com o marido. Ou o marido com a mulher. Ele vai chegar, vai negociar quando quer alguma coisa, né? No trabalho tem isso, em todo canto tem isso. Então, você procurar entender sobre vendas é uma coisa fundamental para melhorar no seu dia a dia, para você obter o que deseja. Exato. É isso aí. Ó, pintou um comentário aqui da Renata Pires. Parabéns, ótima live. Obrigado, valeu. Grato. Pessoal, você que está nos assistindo, né? A gente está chegando a, nossa, quase uma hora já de live. É sempre assim, né? A gente conversou naquele dia, foi uma hora que você, opa, peraí, já tem o horário do meu atendimento, já tinha passado uma hora. Já tinha passado uma hora, né? Então a gente está chegando quase uma hora já. Faltam aí 10 minutinhos. A gente gostaria de saber se você aí que está nos assistindo tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento. Temos aqui o Leandro, treinador, terapeuta e instrutor de PNL. O que mais? Rapaz, eu acumulo muitas funções. Viu? Sou gestor da área de turismo, trabalhei, vamos dizer assim, digamos que eu passei por diversas áreas também, de informática, programador, da área de suporte, administrador de redes, depois terapeuta, coach, né? Treinador, instrutor desde 96, velho, é muito tempo. É muito tempo. Muita bagagem aqui para poder estar trocando com vocês, estar passando para frente aí. Também surgir pergunta, coloca aí que a gente vai estar respondendo. Leandro, tendo em vista aí toda essa bagagem de mais de 20 anos que você traz, né, nas mais diferentes áreas e o seu conhecimento profundo em PNL, você tem algum curso online? Você tem alguma mentoria? O que você tem aí online, presencial para compartilhar? Uhum. No momento é o seguinte, agora, nesse mês, eu devo estar elaborando algo para dar um treinamento, tá? No final do mês. Então, você está convidado para uma live dessa daí que eu venha fazer, tá?
E é o seguinte, não posso dizer agora sobre exatamente o que é, tá? Porque eu trabalho em várias áreas, né? Mas no momento que eu estou trabalhando é mentoria. Então, alunos recém-formados aí em PNL, em coach, por exemplo, e que estão sem caminho, sem saber como é que vai atuar no mercado, como é que vai poder ganhar com isso, pode me procurar que eu vou dar a mentoria, tá? E aí eu vou dar um guia, eu tenho a estratégia todinha para a pessoa. Legal. Isso aí. Então, o indivíduo acabou de se formar em PNL especificamente? Sim, também. Ou Também. PNL, ou coach, ou os dois, né? Porque coach e PNL é feito café com leite. Você faz um e quando vê tem que precisa do outro para poder trabalhar melhor. Então, PNL, coach, aí o indivíduo quer ter um norte para poder se aprofundar na atividade profissional, você vai e ajuda com a mentoria. Vou. Uhum, exatamente isso. Aí podem entrar em contato comigo. É, tem o meu Insta, né? Que é o Leandro Péricles, arroba Leandro Péricles, e a pessoa pode ir lá, pode mandar um direct que eu respondo na hora. Seja para tirar dúvida, seja para também esse tipo de atividade, de mentoria. Treinamento, como eu disse, final do mês. Aí antes eu já, meados ali, da dia 15 eu devo estar já falando alguma coisa. Muito bom, Leandro. Show de bola. Bom, então você tem aí o seu treinamento que vai nascer, né, daqui a uns Uhum. dias. E eu tenho um treinamento também, um curso Opa, online. Vai agora me convida aí. no dia 9, um curso online chamado Os Segredos da Comunicação, com o Olha aí. PNL. É. Então, é um curso de 4 horas aula, online, no dia 9 de outubro, sábado, das 8h30 às 12h30, 4 horas. Onde Tá bom. a pessoa vai ter aí uma descoberta acerca de elementos que existem dentro de um processo de comunicação e ela vai descobrir e, se descoberto esses elementos, esses ingredientes, ela pode ter mais resultados na sua área profissional, pessoal, familiar, conjugal, social. Pode ter mais resultados através da comunicação. Então, é um treinamento para quem quer saber mais informações. Ainda restam algumas poucas vagas. Link na minha bio, na minha Vamos bio do escrever lá, vamos escrever. E vou Se compartilhar inscreva. para mais pessoas, porque o pessoal está precisando disso. Saber esses segredos. Descobrindo segredos. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Porque hoje, sexta-feira, 1º de outubro, É, aqui estamos, né? Mas aí a gente agora também vai ter o nosso momento, né? A gente vai se comunicar agora com outras pessoas também. Mas a gente queria saber se você aí que está nos ouvindo tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação. Quantas pessoas pensam aí para escrever, ô Leandro? O que sim. você poderia contribuir, deixar de dica, de aquela ideia, aquele insight lá para nossa audiência, para cada indivíduo, para cada pessoa que está nos assistindo? Bom, eu volto àquela mensagem, né? Aquela pergunta, na verdade. O que vale uma moeda no fundo do oceano? Uma moeda de ouro no fundo do oceano? Bom, a resposta você deve encontrar aí que provavelmente não vale nada. Então é igual ao nosso conhecimento que deve ser igual essa moeda. Se você não passar adiante, vai ficar igual aquela moedinha ali no fundo do oceano, não valendo nada. É o legado que a gente deixa para as próximas gerações ou até ficar agora, né? Então, passe o conhecimento adiante. Isso é muito importante. Passa o conhecimento adiante, né?